não tem problema não, tá? O que acontece? Então, eu reescrevi essa minha série como sendo baseado, né? Não como sendo, mas sendo baseada naquela série anterior, que era 1 sobre 1 menos x, que nada mais era do que a nossa soma dos termos de uma série geométrica. E aí, algebricamente, o que eu fiz? Eu fiz uma modificação algébrica aqui, né? Eu fiz uma artimanha algébrica. Esse sinal de mais pode ser escrito como menos, menos. Menos x ao quadrado, porque menos com menos dá mais. E aí, como eu sei que essa função 1 sobre 1 menos x pode ser escrito como somatório de n igual a zero até infinito de x elevado a n, aonde o x aqui é a minha razão da minha série geométrica, quem está fazendo o papel da razão da minha série geométrica aqui agora é menos x ao quadrado. Então, eu só troquei no lugar do meu x, né, que estava fazendo o papel de R, o menos x ao quadrado. Então, eu passei a ter uma série agora dessa maneira. Então, eu consegui escrever, consegui expressar 1 sobre 1 menos x mais x ao quadrado como a soma de uma série de potências, que é uma série de potências, né? E aí, o exercício ainda pergunta qual é o intervalo de convergência. Eu, na verdade, como é uma série geométrica, né? Esse aqui é o meu raio, né? Ou seja, a minha razão. Raio não, minha razão. Isso aqui é a minha razão. A minha razão, se ela for, né, maior do que 1, ela converge. Então, ela está dentro do intervalo de menos 1 até 1, porque o módulo pode ser tanto positivo como ser negativo. Mas não precisa preocupar tanto em ficar trabalhando com essa parte aqui do intervalo de convergência, não. Porque para a gente, basicamente, vai interessar duas coisas. Vai interessar pegar a minha função e escrever ela em função de uma série de potência, tá? E depois verificar qual que é a convergência dela, mas não em relação ao intervalo de convergência, tá? Então, aqui eu coloquei só um exemplo, só para a gente poder entender como que como que acontece essa parte aí. A gente pode até pegar um outro exemplo, para não ficar uma coisa muito solta. Deixa eu buscar aqui. Pegar o livro 2 aqui do Stuart. Vou abrir ele aqui, porque lá a gente vai ter alguns exemplos interessantes. Vou pegar um livro, teste a comparação. Deixa eu chegar aqui, aumentar, ver, teste da convergência, pá. Deixa eu ver. Aqui também são testes. Estratégia para testar série de potência, né? Foi o que a gente falou. Peguei aqueles exemplos daqui, tá? Aqui agora nós vamos ter isso que eu tinha acabado de falar, o exemplo que eu acabei de fazer, né? Repara que aqui, ó, a gente tem a série já bem, ela já vai estar desenvolvida, tá vendo? Aquela que a gente acabou, eu posso até escrever aquela série do exemplo, né? Essa série aqui, ó, como sendo uma série alternada. Eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Como sendo menos 1 elevado a x, x elevado a 2n. Né? Eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Né? Seria até mais visível. Então, seria uma série alternada, tá? Agora, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho um outro exemplo até interessante para a gente poder pensar que, ó, encontra a representação da série de potência da minha função 1 sobre x ao quadrado, x mais 2. Repara que essa função x mais 2, ela é bem parecida, tá? Com aquela que a gente iniciou, ou seja, com essa aqui, ó, 1 sobre 1 menos x, tá? Porque nós vamos nos basear praticamente nessa função aqui para poder achar a série que está aqui, tá? Opa, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu apertei isso aqui. Eu não quero escrever nada, não. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Tá? Então, o que acontece? O que eu quero fazer? Repara que agora, né, eu vou
achar um outro artifício algébrico para poder escrever essa função 1 sobre x mais 2 de modo parecido com 1 sobre 1 menos alguma coisa, porque esse menos aqui alguma coisa, menos x ao quadrado, menos x alguma coisa, é o x que está aqui, ó. É esse xzinho que está aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha aqui o que o exercício ele fez, na verdade. Ele colocou 2 em evidência, né? Um artifício matemático de você poder escrever essa funçãozinha aqui, ó, 2 mais x, né? Você pode escrever ele como sendo 2 vezes 1, porque 2 vezes 1 vai dar 2, e 2 vezes x mais 2, porque na hora que eu multiplico 2 por x sobre 2, eu falei x mais 2 mais x sobre 2, eu corto esse 2 com esse 2, sobra só x, então permaneceu a mesma coisa, né? E aí, olha só, eu tenho que dar um jeito de fazer aparecer esse menos x aqui, ou alguma coisa parecida com menos x, algebricamente. E aí, ó, esse mais, sinalzinho de mais, de novo, ele pode virar um menos. Como? Colocando um menos fora e colocando um menos com ele e ele dentro do parênteses, que menos com menos vira mais. Então, aqui agora, ó, eu tenho que a minha razão, né, ela vai ser o quê? Menos x sobre 2. Aí é só vir aqui na minha funçãozinha aqui, ó, nesse lugar de x aqui, substituir por x menos 2, que eu vou ter a minha função em forma de série. Mas lembrando que agora, como você tem um meio aqui fora, ó, 1 sobre 2, você tem que colocar ele fora da série também. Então, você tem como se fosse uma constante aqui. Porque você fez aparecer o 1, né? Ó, a gente fez aparecer o 1, porque tem que ficar 1 menos x. Ficou, ó, 1 menos alguma coisa. 1 menos menos 1 meio. Menos x sobre 2. E o 2 aqui. Então, esse aqui ficou 1 meio. Então, a nossa série, ela pode ser assim, ó. 1 sobre 2, né? Somatório de n igual a 0 até o infinito. Do raio, né? Ou seja, da minha razão, desculpa, que é menos x sobre 2, elevado a n. Tá? Aqui o cara desenvolveu ela, mas não tem problema nenhum. Aqui já está válido como resposta esse exercício aqui. Tá? Então, outro exemplo. Depois eu vou transferir esse exemplo para o PowerPoint aqui. Na hora que eu for mandar para vocês, né, eu acho que eu já até mandei uma parte, vocês podem ter mais um exemplo aí. Então, isso aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que, né, a gente pode se preocupar, né, a gente pode pegar funções e escrever essas funções em função de séries de potência, tá? É claro que tem umas que é mais difícil, outras são mais fáceis. Esses exemplos que eu coloquei aqui no slide, que é esse daqui, né, esse exemplo aqui, e os outros, e o outro que eu mostrei lá no livro do Stuart, são exemplos mais simples. Por quê? Porque a gente compara a série com uma série que a gente já conhece, que é a série geométrica, e só procura a razão, né? Entende? Procura dar um jeito de escrever a série, né? Sempre dessa maneira aqui, ó. Sempre escrever ela 1 sobre 1 menos alguma coisa, né? Foi o que a gente fez aqui. Pegou 1 sobre 1 mais x ao quadrado, então a gente dá um jeito de aparecer só um sinal de menos aqui no lugar do mais. Então, algebricamente, a gente usou esse artifício, porque menos com menos dá mais, e aí escreveu menos x ao quadrado e trocou ele aqui, ó, por x ao quadrado. Ó, esse x aqui, ó, é esse x aqui da série. Então, se aqui fosse x ao cubo, que seria x ao cubo elevado a n. Se aqui fosse menos 2x, então que seria seria 2x elevado a n. Então, depende do que vai aparecer ali, tá? Agora, o que seria as séries de Taylor e as séries de Maclaurin? As séries de Taylor e séries de Maclaurin são séries bem importantes. Agora a gente tem que fazer a seguinte pergunta, igual eu comecei ali no meu slide. Quais funções têm representação em séries de potência? Quais são as funções? Toda função ou algumas? Como podemos achar tais representações? São perguntas que a gente tem que fazer, né? Igual eu disse, nem sempre é fácil, às vezes, né, saber, né, como que a gente encontra, né, como que a gente pode achar essas representações, né, de séries de potência para as funções. Bem, tem uns exemplos que são mais simples. Olha o que eu fiz aqui, ó. Pensei da seguinte maneira, ó. Vamos começar supondo f é qualquer função que pode ser representada como uma série de potência. Então, existe um grupo de funções que eu chamei de f,
que elas podem ser representadas como série de potência. Então, por exemplo, isso aqui é um tipo de função, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que pode ser escrito como essa série de potência aqui, ó. Essa aqui é outra, ó. 1 sobre 1 menos x pode ser escrito como o somatório de n a 0 até infinito x elevado a n, como uma série de potência, tá? Como pode existir vários outros, né? Pode existir igual, eu posso pegar uma outra aqui, ó. Aqui, ó. Encontra uma representação em série de potência para x ao cubo sobre x mais 2, tá? Então, existe essa série aqui, ó, que na verdade é bem parecida com a série de Bessel, mas parece que é ela, né? Não sei se é, depois a gente pode até conferir, ver se é. Que é essa função aqui, ó, né? Representa essa função ali de cima, tá? Então, existe um grupo de funções, então aqui nós vamos continuar, né, pensando o seguinte, que vai existir um grupo de funções que a gente pode representar em função de uma série de potência, tá? Então, nós vamos começar assim. Então, existe uma função f de x, que eu chamei de C0, mais C1, x menos a, mais C2, x menos a ao quadrado, mais C3, x menos a ao cubo, e por aí vai. Então, repara que isso aqui é uma função que é uma função que é desenvolvida por um polinômio, né? Que é lá da série de potência, que é esse cara aqui, ó. Vamos voltar aqui só para vocês poderem lembrar. Tá, ó. Lá no início, antes dos exemplos. Deixa eu voltar aqui, ó. Série de potência. Lembra que a gente podia escrever uma função, né? Uma série de potência assim? Aqui ela está desenvolvida. Aqui, ó, ela está desenvolvida. E aqui é a série, né? Que representa ela, x menos a. É uma série centrada em x menos a ou centrada em a. Então, eu pensei nessa função, que pode ser escrita como uma série de potência. Ótimo, beleza. Tá? Vamos voltar lá. E aí, ó, vamos tentar determinar quais coeficientes Cn, então, quem é C0, quem é C1, quem é C2, quem é C3, quem é C4, quem é C5, quem é Cn, né? Devemos ser os termos de f, que devem ser os termos de f. Primeiro, né, nós vamos fazer x igual a a. Se eu faço x igual a a, aqui vai ficar a no lugar do x, aqui também vai ficar a, e aqui também vai ficar a. Qualquer parênteses desse vai ficar a menos a, e a menos a vai dar zero, vezes C1 vai zerar, então isso aqui zero, certo? Depois, x menos a, isso aqui também zero. Isso aqui também zero. Então, zera todos os termos. Então, quando eu faço x igual a, eu estou fazendo f de a. F de a vai dar C0, só sobra C0. Correto? Ótimo. Então, olha só. Entendido isso aqui. Isso aqui não tem muito segredo, não. O que eu fiz foi só chamar o x de a. E aí, substituir aqui, ó, zerou todos esses parênteses. Quando eu multiplico por C1 vai dar zero. Quando eu multiplico por C2 vai dar zero. Por C3 vai dar zero. Por Cn vai dar zero. Então, f de a é igual a C0. É o que está escrito aqui. O que a gente vai fazer? A gente pode diferenciar, ou seja, calcular a derivada dos dois lados da igualdade dessa minha função aqui. Tá? Então, pensei em fazer isso. Pensei em derivar os dois lados da minha igualdade. Tá? Então, como que eu faço? Eu pego a minha função e derivo os dois lados. Então, vai ficar, o que é derivar? Vai ficar f de x, então vira f' de x. A derivada de C0 é uma constante, dá zero, então ela some. Aqui, ó, na hora que eu vou fazer essa derivada aqui, ó, a derivada de A, que é uma constante, dá zero. E a derivada de x vai dar 1. Vai dar 1, certo? Vezes C1 vai dar C1. Então, apareceu um C1 aqui. Agora, as próximas derivadas, que é essa derivada aqui, eu vou usar a regra da cadeia. O que é a regra da cadeia? Que é a mesma coisa que eu chamar esse cara aqui como sendo um termo só. Aí eu faço a derivada ao quadrado, por exemplo, a derivada de x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado, se eu faço a derivada de x ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar 2x. Então, aqui é como se isso aqui tudo, ó, fosse um termo só. Então, na hora que eu faço a derivada, esse 2 vem aqui para frente, né? Vai ficar 2c2, e x menos 1 é como se fosse x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado
vai dar o 2 está aqui, e esse termo aqui fica elevado a 1, tá vendo? Então aqui ficou elevado a 1. Então ficou 2C2, x menos a elevado a 1. É o que aconteceu com o termo, ó. 2C2 com x menos a elevado a 1. O próximo termo é a mesma coisa, ó. Eu jogo 3 aqui para frente, vai ficar 3C2 e diminuo 1 aqui em cima, vai ficar x ao quadrado. Repara, ó, x ao quadrado. O próximo termo, que vai ser x4, que eu não representei ele aqui, o 4 vai para frente e a potência que era 4 diminui 1, vai ficar x3. Então, a derivada ficou C1 mais 2C2x menos a elevado a 1, mais 3C3x menos a elevado a 2, mais 3C4x menos a elevado a 3. Tá? É a derivada dessa minha função, lembrando que o C0, né, a derivada de uma constante é zero, por isso que ele sumiu aqui. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o x igual a de novo, aqui em cima. Aí, quando eu faço x igual a de novo, eu estou fazendo f', aqui faltou um símbolozinho aqui de derivada, estou fazendo f' de a, vai dar o quê? Vai dar C1, porque na hora que eu troco isso aqui por a menos a vai dar zero, isso aqui zero, né? 0 vezes 2C2 vai dar 0. X menos A, o X vale A, isso aqui também vai zerar, isso também vai zerar. Então, esses termos aqui todos vão sumir de novo, sobrou só C1. Tranquilo? Continuando fazendo a derivada agora de novo, mas agora eu vou derivar ali em cima, a derivada segunda. Eu estou fazendo isso para deduzir a fórmula de Taylor, tá? Eu estou tentando chegar na fórmula de Taylor para mostrar para vocês o que é uma série de Taylor, tá? E quando a gente faz isso aqui, acho que fica mais fácil a gente entender. É uma dedução que eu estou fazendo aqui para a gente ganhar um pouquinho de malícia para entender o que é essa série de Taylor. Então, o que acontece? Esse f, fazer a derivada segunda, o que vai acontecer? Derivada de C1 é zero, então ele some. Aqui é 1, né? A derivada desse cara aqui tudo vai dar 1, então vai sobrar 2C2. Esse 2 vem aqui para frente, vai ficar 6, então vai ficar 2 vezes 3, né? Eu não multipliquei, deixei só 2 vezes 3. C3 diminui 1 no expoente, então aqui fica 1. Aqui também vai diminuir 1 no expoente, esse 3 vem para cá, né? Então vai ficar... esse está aqui, né? Na verdade foi esse que está aqui. O próximo vai ser o 4, que eu não coloquei, o 4 vem para frente, né? E por aí vai, tá? 3 vezes 4... Tá? Era o que estava aqui, que eu não coloquei. Aqui, na verdade, eu coloquei, escrevi 3, escrevi errado, né, gente? Que é 4, né? Ó. Que é 4, tá? Um erro meu aí. Então, aqui é 4. Então, aqui vai ficar o 3 vem para cá, vezes 4, diminui no expoente, e por aí vai. Agora, eu vou fazer de novo, colocando x igual a a. Só que na hora que eu faço x igual a a, isso aqui zera, isso aqui também zera, e todos os outros termos zero. Sobra só o quê? 2C2. E aqui a derivada segunda, tá? Ó. Então, olha aqui, ó, voltando. A função dada, né, escrita como uma série de potência, de f igual a deu C0, de f' de a deu C1, e da f duas linhas de a, que é a derivada segunda, deu 2C2. Vou fazer isso agora para mais uma vez esse procedimento. Então, fazendo mais uma vez esse procedimento, que é a derivada terceira, então eu vou pegar essa funçãozinha aqui agora, ó, e vou fazer a derivada terceira dela. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou apagar aqui só para vocês entenderem. Então, quando eu faço a derivada de 2C2, vai dar zero, sumiu, tá vendo a derivada? Agora, quando eu faço a derivada disso daqui, vai sumir o x menos a elevado a 1, a derivada dá 1. Vezes 2, vezes 3C3, sobra só ele, ó, 2 vezes 2C3. O próximo agora, o que acontece? O próximo agora, ó, o 2 vem aqui para frente, vai ficar 2 vezes 3 vezes 4, C4, x menos a elevado a 1, que subtrai 1 daqui, ó. Tá vendo? Então, x aqui ficou elevado a 1. E depois o próximo, que vai ser o 5 que eu não desenhei, vai ficar 3 vezes 4 vezes 5, x menos a elevado a 2. Agora, quando eu faço x menos a, ó, x igual a, vai dar, aqui fica a, então esse cara aqui some, porque a menos a vai dar 0, esse cara também some, vai dar 0. O próximo vai dar 0, o próximo vai dar 0, todos irão zerar. Então vai sobrar a derivada terceira, né? F de A da derivada terceira, vai dar o quê? 2 vezes 3, C3. Só que 2 vezes 3 é a mesma coisa que eu fizer 3, deixa eu escrever isso aqui direitinho aqui. É a mesma coisa que eu fizer, né, ó, que eu fizer 3 vezes 2 vezes 1, que é nada mais do que o fatorial de 3. Então, derivada terceira
é a mesma coisa que tiver um 1 aqui na frente. Então, é 1 vezes 2 vezes 3, 3 vezes 2 vezes 1. Por isso que aqui agora eu escrevi como fatorial de C3. Agora, a gente pode observar que vai existir um padrão. Se a gente continuar fazendo as diferenciais, né, fazer a derivada quarta, derivada quinta, derivada sexta, e por aí vai, a gente vai ver que sempre vai ficar assim, ó, derivada enésima, né, Fn, vai ficar 2 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes n, Cn. Repara, ó, que aqui, ó, a derivada terceira ficou C3. Aqui, ó, a derivada primeira ficou C1, que era a derivada segunda ficou C2. Então, quer dizer que... E o que acontece? Ó, aqui é como se fosse o 1, aqui tem o 2, tá vendo? Aqui, então, seria a mesma coisa aqui, fatorial de 1, C1. Aqui seria a mesma coisa aqui, fatorial de 2, C2. Aqui, então, seria fatorial de 3, C3. Aqui seria fatorial de N, Cn, porque é o fatorial da derivada. Derivada primeira, fatorial de 1, derivada segunda, fatorial de 2. Derivada terceira, fatorial de 3, derivada quarta, fatorial de quarta, e a constante continua a mesma coisa. Derivada primeira, C1, derivada segunda, C2, derivada terceira, C3, que é o que está acontecendo aqui. E aí, quando eu tenho a derivada enésima, vai ficar fatorial de N com a constante Cn, que é uma... A gente pode falar que isso aqui é uma padronização para isso que eu estava fazendo, calculando as derivadas da função, né, f qualquer que eu imaginei, mas que ela pode ser escrita como uma série de potência. E aí, a gente resolver essa equação aqui, ó, a gente pegar essa equação f de n de a, né, derivada enésima de a igual a n fatorial Cn, se eu pegar esse meu fatorial n e passar para cá dividindo, eu tenho que as minhas constantes, elas podem ser dadas por essa fórmula, ó, f derivada enésima de a dividido pelo fatorial de n. Essa fórmula permanecerá válida mesmo se o n for zero, porque o fatorial de zero é 1, tá? E a derivada de zero, ou seja, a derivada zero, que na verdade é meio paradoxal falar isso, mas é porque é a própria função, é a função inicial. É a função que a gente começou aqui, ó. Isso aqui seria o meu f de zero. Isso aqui seria o meu f de zero. Essa funçãozinha que está aqui, toda aqui, seria o meu f de zero. Tá? Assim, a gente pode enunciar o seguinte teorema. Ó. Olha só. Se f tiver uma representação, uma expansão em série de potência em A, isto é, se f de x pode ser escrito, né, como uma série de potência de n igual a zero até o infinito de Cn, x menos a elevado a n, então seus coeficientes podem ser dados por essa fórmula. Isso é muito importante. Esses coeficientes que a gente citou aqui, ó, C0, C1, C2, C3, a gente tem como encontrá-los. Como que a gente pode encontrar? Através dessa fórmula aqui, ó. Derivada enésima de f de a, né, sobre o fatorial de n. Então, por exemplo, se eu quero encontrar o C3, vai ser derivada terceira de f de a dividido pelo fatorial de 3. Se eu quiser encontrar o C20, vai ser a derivada vigésima de f de a dividido pelo fatorial de 20, tá? Substituindo essa fórmula para Cn de volta na série, nós vemos que f pode ter uma expansão em série de potência. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse Cn meu aqui, ó, tá aqui, e substituí por essa fórmula aqui, ó. E olha como é que ficou. Ficou somatório de n igual a zero. Isso daqui é o meu Cn, ó. Esse cara aqui é o meu Cn, que eu descobri já como é que calcula. X menos a elevado a n. Aí eu vou fazendo, ó. Para n igual a zero. Para n igual a zero, lembra que f de zero, nós convencionamos que f de zero é a própria função f. Então, é a mesma coisa que f de a, né? Aí o a aqui, ó, o n vale zero. Isso aqui tudo vai dar 1. O fatorial de zero que a gente convencionou aqui, ó, é 1 e f de zero é f. Então, o primeiro termo da minha sequência é f de a. Agora, repara, ó, esse cara aqui, ó, é o meu, esse aqui é o meu C0. Esse aqui é o meu C1. Esse aqui é o meu C2. Tá vendo? Repara, ó, C1, derivada primeira, fatorial de 1. Tá aqui, ó, derivada primeira de a, fatorial de 1. C2, derivada segunda de a, fatorial de 2. Aqui é o meu C3. Então, quer dizer que a gente pode reescrever essa forma de potência dessa maneira. Entendeu? Então, o meu Cn, né, o meu Cn pode ser dado por essa fórmula aí. Ou seja,
qualquer constante na minha série de potência pode ser encontrado por essa forma. E aí, ó, a série que a gente acabou de mostrar aqui, né, que é essa sériezinha aqui embaixo, aqui, ó, essa daqui na segunda linha, é a danada da chamada série de Taylor, da função f em A, tá? É a chamada série de Taylor, né? Para o caso especial, o A igual a zero. Nesse caso aqui, o A foi igual a zero. Aí, quando o A vale zero, a gente tem que vir aqui, né, no lugar do A, aqui, colocar zero. Então, vai ficar f de zero, e aqui x menos zero vai dar x. Então, a série de Taylor, né, para esse caso especial, vai ficar fn, né, derivada enésima de zero, fatorial de n, xn. Não tem o x menos a, porque colocou aqui que o meu A vai valer, vai valer zero, tá? E aí eu tenho a série de Taylor, tá? É uma série de Taylor. E quando esse o meu A for igual a zero, a gente fala que é uma série de Taylor especial, que a gente recebe o nome de série de Maclaurin. Então, aqui, ó, isso daqui nada mais é do que uma que a gente chama de série de Taylor, tá? É a série de Taylor. E para quando o meu A for igual a zero, a gente tem a série de Taylor, recebe um nome especial que a gente chama de série de Maclaurin, tá? Que está escrito aqui de maneira errada, Maclaurin aqui. Depois eu vou consertar aqui para nós, tá? Até voltando aqui, ó. Escreve da seguinte maneira, Maclaurin. É Maclau, e aí tem um R e N, Maclaurin, né? Maclaurin, certo? Então, gente, série de Taylor, voltando, tá aqui, ó. Essa é a série de Taylor. Não se esqueçam dessa série, tá? Série importante pra gente aí. Vou fazer alguns exemplos daqui a pouco sobre ela. E a série de Maclaurin é quando a gente tem a série de Taylor, mas o nosso X é igual a A, tá? E surge uma série especial. Olha o exemplo. Encontre a série de Maclaurin da função f de x igual a e de x e seu raio de convergência. O que eu quero fazer? Gente, toma bastante cuidado, isso aqui é bem importante. O que eu tenho que fazer aqui? Eu quero pegar essa função e encontrar uma série, eu já até falou que é uma série de Maclaurin, na verdade é uma série de Taylor, mas é uma série especial, que recebe o nome de série de Maclaurin. Então eu tenho que achar uma série, né, para representar essa função, de x. Função bem usual para a gente aí no cálculo, né? A gente usa bastante essa série. Então, olha só, se f de x, né, é igual a e de x, igual eu escrevi aqui, isso implica que a derivada enésima de e de x é a própria e de x. Por quê? Porque a derivada de e de x é e de x. Então, a derivada primeira é exponencial de x. A derivada segunda é exponencial de x. A derivada terceira é exponencial de x. Porque a derivada dessa função é a própria função, né? A derivada dessa função é a própria função. Então, a derivada enésima, que é n, né? A derivada enésima dessa funçãozinha aqui é de x. Então, como a série de Maclaurin é uma série especial, ela é para A igual a zero. Lembra da teoria que está aqui atrás? Ó? Tá vendo? Ó? Para o caso especial A igual a zero, a série de Taylor torna essa, a gente tem essa série aqui que a gente chama de série de Maclaurin. Então, o que acontece? F de zero, quando eu faço F de zero aqui, ó, né, a derivada, ou seja, a derivada enésima de f de zero, vai ficar e elevado a zero. Como é uma constante, é um número, 2,718 alguma coisa, isso vai dar 1 para qualquer n. Então, qualquer n que eu colocar aqui dá 1. Como a gente sabe que a série de Maclaurin é uma série de Taylor com caso especial para A igual a zero, então a gente tem que a série de Taylor é Fn, ou seja, a derivada enésima de zero sobre o fatorial de n, de x elevado a n. Então, o que vai acontecer? Nós vamos escrever ela em forma de potência. Ó. Isso daqui, ó, Fn de zero, ou seja, a derivada enésima de zero vai ser 1. Então, eu já coloquei o 1 aqui vezes xn. Então, sobrou só xn sobre o fatorial de n. Pronto, ó. Escrevi a série, né? Ou seja, que representa a função e de x, é uma série de Maclaurin. Acabou, pronto. Eu desenvolvi alguns termos aqui, ó. Quando é zero, x elevado a zero vai dar 1, fatorial de zero é 1. Depois, quando x vale 1, vai ficar x elevado a 1, vai dar x fatorial de 1.
x elevado a 2, fatorial de 2, x elevado a 3, fatorial de 3, e por aí vai. Tá vendo? Muito simples, não é um exercício difícil. Pediu para encontrar a série de Maclaurin para a função exponencial de x. Tá? Como a derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x, as derivadas enésimas de f de x sempre será exponencial de x. E quando eu quero calcular para um caso especial, para ser uma série de Maclaurin, o a tem que ser igual a zero. Então, o x tem que ser igual a zero nesse caso nosso aqui. Então, substituir o x aqui por zero, e elevado a zero dá 1. Lembrei como que se escreve a fórmula, a equação, aqui, ó. Essa minha função aqui, ó, pode ser escrita através dessa série, que é a série de Taylor. Para o nosso caso especial, seria f de n igual a zero. Tá? Se não tivesse pedido nesse exercício série de Maclaurin, né, aí a gente tinha que escrever, na verdade, aí a gente ia escrever o meu f de a aqui, né, ia ficar f' de a, fatorial de 1, x menos a, e escrever dessa maneira aqui, tá? Que o a seria qualquer valor. A gente teria essa funçãozinha. Tá? Então, olha só, para determinar o raio de convergência, só para a gente fechar, porque o exercício pediu para calcular o raio de convergência, fazemos o teste da razão. A série nossa é essa. O que é o teste da razão? É AN mais 1 dividido por AN. Então, onde tem N, eu vou colocar N mais 1. Vai ficar x elevado a N mais 1 sobre N mais 1 fatorial. Inverto aqui, né? Porque é dividido por AN, N fatorial sobre x elevado a N. X elevado a n mais 1 pode ser desmembrado como x elevado a n vezes x elevado a 1, copio o fatorial de n. Isso aqui eu já fiz hoje, n mais 1 é maior do que fatorial de n mais 1 é maior do que o fatorial de n, então eu posso resolver um pouquinho esse fatorial, vai ficar n mais 1 vezes n fatorial, simplifico, vou simplificar, vai sobrar x sobre n mais 1. Quando o meu n tender para o infinito, né? Quando o meu n tende para o infinito, vai ficar x, que é um número, dividido por infinito. Isso aqui vai tender a zero. Zero é maior do que 1. A série converte para qualquer valor de x. Para qualquer valor que eu colocar aqui de x, isso aqui sempre vai dar zero. Então, se a série converte para qualquer valor de x, o raio de convergência é infinito. Lembra disso aqui, ó. Não pode esquecer, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Se o raio, né, de convergência, se a série converge para qualquer x, o intervalo de convergência é menos ou mais infinito, e o raio é o quê? Infinito. Tem que lembrar disso, né? Não pode esquecer, tem que fazer uma colinha aí e deixar de lado essa definição, tá certo? E aqui eu fiz uma outra observação, né? Que é se, por exemplo, se quisermos pegar a função exponencial de 3x, né? Ou seja, a função exponencial de 3x. Como que eu escrevo a função exponencial de 3x em função de uma série de potência? Né? Não vai mudar muita coisa. A gente pode usar o exercício anterior, né, para poder fazer, para escrever qualquer função exponencial, com base E nesse caso, né, em função de uma série de potência. Repare que E elevado a x é 1 mais x sobre fatorial de 1 mais x ao quadrado sobre fatorial de 2 mais x ao cubo sobre fatorial de 3 mais x a 4 sobre fatorial de 4, que pode ser escrito como essa série de potência. Somatório de n igual a zero até o infinito, de x elevado a n, n fatorial. Repara que aqui, ó, o que acontece? Eu tive o quê? X, né? Então, a minha derivada estava dando sempre a mesma coisa. E repara que aqui foi aparecendo x também, ó. X ao quadrado, x elevado ao cubo, x elevado a 4. O que a gente vai fazer? Aqui não é x ao cubo? Que é x ao cubo. Aqui, ó, tinha que ter escrito aqui um 3. Faltou escrever um 3 aqui, ó. É exponencial de x, né, de 3x. Não só de x. De 3x. E aí, olha só, o 1 vai continuar 1 mesmo. Mas quando eu colocar o 3 aqui elevado a x, deixa eu ver se eu desenvolvi ela. Não desenvolvi ela, não. Né? Quando eu coloquei aqui, ó, repare que no lugar do x, que era potência, eu coloquei 3x elevado a 1, que estava elevado a 1. Aqui eu peguei o 3x e elevei a 2. Então, 3x elevado a 2. Aqui eu peguei o 3x e elevei a 3. Tá vendo? E aqui o 3x elevado a 4. Pronto, está escrito em forma de uma série. Só não achei a forma. Vou deixar para vocês acharem o somatório aqui, ó, como um exercício. N igual a zero, né, até o
infinito. Qual que é a formulazinha? É só pegar. Pode fazer de novo para x igual a A. Zero, igual a A. Né? Igual eu pedi nesse exercício aqui, ó. Ou seja, o A vai ser zero. Né? Minto aqui, ó. Aqui, ó. Não é x igual a A. Aqui na verdade, o meu A ser igual a zero. Pode fazer para A igual a zero. Tá? Na hora que você faz para A igual a zero, aí você vai cair aqui na f de zero. Só que aí a derivada vai mudando um pouquinho. Tem que pensar um pouquinho como que vai ficar a derivada dessa função, né? Porque na hora que você fizer e elevado a 3x, repara só o que vai acontecer, ó. A derivada primeira dela é 3 exponencial de 3x. Na hora que você fizer a derivada segunda, esse 3 vem para cá, vai ficar 9, tá vendo? Depois vai ficar 27, depois 81. Então, na verdade, você vai ter um 3 elevado a alguma coisa aí para você poder pensar. Vou deixar para vocês como exercício encontrar essa função. Mas repara que esse modelo serve para qualquer modelo de E elevado a alguma coisa de x. Meio de x, 3x, 5x, 9x e por aí vai, tá? Então, é uma maneira de se escrever. Então, tem exercício que vai te dar a função, né, e vai pedir para você escrever em forma da série de Taylor, ou através da série de Maclaurin. Aí você tem que lembrar que quando for série de Maclaurin, é um caso especial, o A vale zero. Aí, esses termos aqui, ó, eles vão acabar ficando só x, né? Porque o A vale zero, fica x menos A. E quando for a série de Taylor mesmo, sem ser o caso especial de A igual a zero, né, ela não muda, tá? Aqui tem mais um exemplo, ó. Encontre a série de Maclaurin para seno de x, né? Encontre a série de Maclaurin para seno de x. Aí aqui nós temos que tomar um cuidado, por quê? Porque nós temos que fazer as derivadas sucessivas, derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, derivada quarta, derivada enésima. Por quê? Porque a função seno, ela é uma função periódica, né? E as derivadas vão mudando também, ó. F de x, seno de x, é a minha função. F de zero, como pediu o Maclaurin, né, nós vamos ter que calcular f de zero. A gente precisa de f de zero, tá? A gente precisa do f de zero. Lembra disso, ó. Derivada enésima de zero. Aqui não, que é derivada enésima de A. Por que aqui foi zero? Porque o A vale zero, tá? Então aqui, de novo, a gente precisa fazer o A igual a zero, né? Então a gente tem que calcular f de zero. Então vai ficar seno de x, seno de zero é zero. Beleza, faça a derivada primeira. Derivada primeira de seno de x é cosseno de x. Então tá, beleza, cosseno de x. F de zero, então agora, cosseno de zero é 1. Vou para a derivada segunda. Derivada de cosseno é menos seno. Então tá aqui. Só que o seno de zero, para calcular f, porque aqui eu tinha que ter colocado, ó, F duas linhas, faltou. F duas linhas de zero, ou seja, a derivada segunda de zero aqui vai dar zero, porque o seno de zero é zero. Agora, qual seria a derivada de menos seno de x? A derivada de seno é cosseno, porque o sinal de menos aqui é menos cosseno. Então, a derivada terceira de zero, quando eu faço cosseno de zero, vai dar 1 com o sinal de menos 1. Repara que está dando 0, 1, 0, menos 1. Próximo agora vai dar 0. Ó. Qual que é a derivada de cosseno? De menos cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Com o menos aqui vai dar mais. Então, mais seno de x. Então, a derivada quarta, né, de 0 é 0. Se eu fizer a derivada quinta, né, a derivada quinta vai dar cosseno. E na hora que eu fizer o cosseno da derivada quinta de 0, né, vai dar 1. E o próximo vai dar 0. As derivadas elas se repetem de 4 em 4. Repara, ó, vão se repetir de 4 em 4. Tá? Isso aqui, então, estão repetindo de 4 em 4. Logo, a gente pode escrever a série de Maclaurin como sendo uma série alternada, e a gente pode escrever ela assim, ó. Lembra como que é a série de Maclaurin. Não pode esquecer, ó. F de 0 mais F' de 0 fatorial de 1x mais F duas linhas de 0 fatorial de 2x ao quadrado, F derivada terceira de 0, x ao cubo fatorial de 3, derivada quarta de 0, x a quarta fatorial de 4 e por aí vai, tá? Então, o que eu posso escrever? Então, vai ser f de 0, derivada primeira fatorial de 1x, depois derivada segunda de 0,
fatorial de 2x ao quadrado, derivada terceira de zero, fatorial de 3x ao cubo, por aí vai. Só que agora é só substituir, ó. Quem é f de zero? A gente já calculou aqui em cima, ó. F de zero é zero, tá? Ó, f de zero é zero. Apaga esse trem feio aqui, ó. F de zero vai ser zero. Depois, quem que vai ser, quem que eu vou trocar? Vou trocar f' de zero. Quem é f' de zero? É 1. Então, é 1 vezes x fatorial de 1. Depois, quem é a derivada segunda de zero? É zero. Então, vai ficar 0x ao quadrado sobre 2. Reparem que esse termo aqui ele vai sumir, não vai ter esse cara, né? Porque quando aqui vale zero e nem esse, ó. A nossa série vai ficar assim, vai começar com x menos. Esse cara aqui não, porque a derivada terceira é menos 1. Então, vai dar o quê? X ao cubo sobre fatorial de 3. E depois, x a quarta também vai dar zero, porque 0 vezes 4 vai dar zero. O próximo termo vai ser mais x5 sobre 5, fatorial de 5. Repara que eu escrevi, né? Eu escrevi seno, ó. Escrevi a função seno como sendo uma série de Maclaurin nesse caso. Aí repara aqui, ó, seno de x, então, é igual ó, a x fatorial de 1, menos x ao cubo fatorial de 3, mais x à quinta fatorial de 5, menos x à sétima fatorial de 7. Dá para pensar qual que é o próximo, né? X a 9 fatorial de 9, x a 11 fatorial de 11. Repare que a série é alternada, né? E que ela só trabalha com expoentes ímpares, ó, não tem expoentes pares. Como que eu posso pensar, então, numa lei de formação para essa série aqui, né? Para essa série. Como que eu posso pensar numa lei de formação para essa série? Só você lembrar da minha série de Maclaurin. Como que eu posso pensar numa série de Maclaurin? Para ser alternada, tem que ter o menos 1. Tá vendo? O menos 1 tem que aparecer. Então, é de n igual a 1 até infinito, né? Ela não pode ter... Na verdade, aqui é zero, né? Eu coloquei 1 aqui, mas aqui não pode ser, tem que ser zero. Tem que começar com zero, tá? Desculpa, aqui é zero. Então, aqui é uma maneira de escrever o seno como sendo uma série de potência, mas aqui agora eu estou querendo saber a lei de formação. Aqui eu achei os termos, né? Ou seja, alguns termos do meu somatório. Agora aqui eu quero achar o termo, a fórmula geral, que me dá os termos gerais. Então, como é uma série alternada, então é menos 1, n mais 1. Por que eu coloquei n mais 1? Né? Podia ter sido n? Poderia ter escrito isso aqui como menos 1 elevado a n, não tem problema nenhum, mas eu quis colocar n mais 1, tanto faz, tá? É um ou outro. Agora, o meu x não pode ser n, tem que ser 2n mais 1, porque 2n mais 1 é a maneira de escrever números ímpares. Por quê? Porque a minha potência só pode dar ímpar. Porque olha só, quando o n for 0, vai ficar 2 vezes 0, vai dar 1. Quando o meu n for 1, vai ficar 1 vezes 1, né? Vai dar 2, 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1 vai dar 3. Repare que toda vez que o meu substitui n, aqui continua ímpar. E aqui embaixo também tem que ser ímpar. 3, 5, 7, 9. Então tem que ser fatorial de 2n mais 1. É a maneira de escrever números ímpares. Se aqui tivesse dado só números pares, você podia colocar 2n, x elevado a 2n, porque sempre vai dar par. Repara que para qualquer n que eu substitua aqui no meu expoente ou no meu denominador, né, sempre eu terei valores ímpares no meu expoente e ímpares também no meu fatorial aqui. É o que eu estou precisando. Né? Então, a maneira de se escrever seno de x, né, através de uma série de Taylor é basicamente isso que eu acabei de fazer aí. Lembrando que aqui, né, a única coisa que podia mudar, lembrando que aqui é zero, a única coisa que podia mudar é que aqui, em vez de colocar n mais 1, tinha que colocar só n. Né? Mas aqui não pode mudar, tem que ser 2n mais 1, 2n mais 1. Tá? Isso aqui, na verdade, é tabelado. Tem tabela para você poder saber como que você pode escrever seno de x em forma de uma série. Tá? Mas aí nós mostramos como que faz. Então, era basicamente isso, né, que a gente tinha da aula de hoje. Então, só para a gente fazer recapitulando, né, o que a gente acabou vendo nesse segundo momento, as séries de Taylor e as séries de Maclaurin. São dois tipos de série muito importantes
que a gente vai precisar, né? Que são essas duas sériezinhas aqui, né? Essa é a série de Taylor, né? Derivada enésima de A sobre o fatorial de N, que são os meus coeficientes, x menos A, e acontece de eu fazer o meu A valer zero. Quando o meu A vale zero, né? Aí esse termo meu aqui, né? Deixa eu colocar isso aqui como apresentação. Esse meu termo aqui, ó, vai ficar x vale zero, o A vale zero, vai ficar x menos zero, vai dar x elevado a n. Aí eu posso escrever, né, tudo dessa maneira, né, sem ter que fazer o x menos A. E vai ficar x ao quadrado, x ao quarto, que é chamado de série de Maclaurin, tá ok? Então, galera, era basicamente isso daí que a gente tinha para poder fazer, né, com relação a essas séries. Agora falta falar só sobre a série de Fourier. Falando sobre a série de Fourier, a gente termina essa parte de série e começa a parte de cálculo vetorial, tá ok? Então, fechamos aí, né, essa aula de hoje. E próxima aula é a prova, eu vou postar lá, eu vou fazer as questões, vou colocar, mas durante a semana a gente vai conversando no grupo e eu vou fazer uma lista de exercícios aí também sobre séries de Taylor e série de Maclaurin, que eu não falei ainda sobre ela, não fiz exercício, mas não vai cair série de Taylor e série de Maclaurin na prova, só série de potência, tá? E aí a parte mais conceitual também. Mas vocês vão estar com material também para consultar, não é tão difícil de fazer a prova. Demorou, professor. Então, beleza. Vamos nessa aí. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem no grupo, tá? Pode mandar lá que eu respondo. Não garra, não. Fechou. Boa noite. Falou para vocês. Tchau, tchau.